Olá, graça e paz, Deus abençoe sua vida. Aqui o pastor Borges e eu quero compartilhar com você uma porção da palavra de Deus e falar com você também sobre dois assuntos aqui que me surgem nesse texto que eu estava lendo e que são assuntos que eu julgo de suma importância, né? Primeiro para o nosso entendimento e depois também para que nós possamos nos guardar de viver uma vida baseada no engano, no entendimento errado acerca da palavra de Deus e também um entendimento errado acerca daquilo que Deus de fato diz. Eu leio com você um texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 13, a partir do verso de número 46. Eu estou lendo na versão NVI, a nova versão internacional, e o texto diz assim: Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que a rejeitam. Eu quero que você grave essa frase agora. Uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios. Então, Paulo está dizendo para os judeus, né? Paulo tinha chegado a Antioquia da Psídia e ele tenta então pregar o evangelho aos judeus em uma sinagoga. E os judeus simplesmente rejeitam a palavra do evangelho, eles rejeitam a Cristo, eles rejeitam o verbo de Deus, que é a palavra viva, que é Cristo. Então Paulo diz para eles: olha, uma vez que vocês estão rejeitando a palavra de Deus e que vocês não se julgam dignos da vida eterna, nós vamos pregar então aos gentios. Verso 47 ele diz: Pois assim o Senhor nos ordenou, e eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Verso 48: Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido, olha a frase, designados para a vida eterna. Em outra tradução diz, ordenados para a vida eterna. Então, eu quero ressaltar dois pontos aqui importantes nesse texto e trazer à luz um problema gravíssimo, que é a religiosidade. No verso 46, quando Paulo fala com os judeus, acerca dos judeus, ele faz duas afirmações. Primeira, vocês rejeitaram a palavra de Deus. Segundo, vocês não se julgam dignos da vida eterna. Vocês se julgam pessoas que não podem receber a vida eterna. Vocês rejeitaram a palavra de Deus e vocês não se julgam dignos da vida eterna. O que eu percebo aqui? O que nós podemos perceber aqui? Todas as vezes que o homem, ele pensa, ele acredita que por seu próprio esforço, por seu próprio comportamento, por sua própria atitude, por aquilo que ele faz, ele pode alcançar a benevolência de Deus, ele pode alcançar a misericórdia, o favor de Deus. Esse homem, ele se fecha para tudo aquilo que Deus o oferece pela graça. Ou seja, todas as vezes que eu acredito que eu posso receber algo da parte do Senhor, a partir do meu comportamento, a partir da minha atitude, e não confio na obra de Cristo, mas sim confio na minha própria obra, na minha conduta, no meu comportamento, eu me fecho para receber tudo aquilo que Deus pode me oferecer através da sua graça. Esse é o caso dos judeus. Por que os judeus rejeitavam com tanta veemência
a palavra de Deus? Por que eles rejeitavam com tanto ímpeto a palavra de Deus? Porque o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo ensinava os homens a receber a partir da graça de Deus, a partir do favor imerecido de Deus. Como Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8, que Deus, ele não poupou o seu próprio filho, como não nos dará também com ele de graça todas as coisas? Só que isso ao ouvido dos judeus era uma coisa ofensiva. Isso ao ouvido dos judeus era uma coisa inaceitável, porque na cabeça de um judeu, a pregação do evangelho da graça, na verdade, estava ensinando o homem a fugir de suas responsabilidades, estava ensinando o homem a fugir do seu compromisso em cumprir a lei de Deus, que era a lei de Moisés. Portanto, eles rejeitavam a palavra de Deus, eles rejeitaram o evangelho. Mas vem a afirmação: por que eles rejeitam o evangelho? O apóstolo Paulo diz: não se julgam dignos da vida eterna. Esse não se julgar digno da vida eterna não é que nós temos que acreditar que por nosso comportamento, não é que nós temos que acreditar que por nossa conduta nós sejamos dignos de receber a vida eterna. Nós não somos, nenhum homem jamais será digno de receber a vida eterna a partir do seu comportamento. Então, o que significa Paulo dizendo aqui que eles não se julgavam dignos de receber a vida eterna? Parece algo nobre, parece algo proveitoso, porque parece algo assim: olha, nós sabemos que nós somos indignos de receber a vida eterna. Mas, na verdade, por trás desse comportamento dos judeus, por trás dessa atitude dos judeus, por trás desse não se sentir digno de receber a vida eterna, tem, na verdade, o orgulho e o ego. Por que o orgulho e o ego? É como quem diz assim: Deus não vai dar para mim nada de graça, eu vou conquistar. Senhor, eu não quero nada, pode deixar que eu conquisto, pode deixar que eu alcanço. Então Paulo, se você ver o discurso de Paulo, você vai ver Paulo oferecendo a eles o evangelho que anuncia Jesus Cristo, que dá ao homem a salvação pela graça. E eles estão dizendo: nós não queremos nada de graça de Deus, nós não queremos nada que venha de Deus por um favor imerecido, nós queremos conquistar. Se for de graça, nós não queremos, nós não somos dignos de receber a vida eterna. Como quem diz assim: pode deixar que por nossa própria obra, por nosso próprio mérito, nós vamos alcançar a vida eterna. Nós não somos dignos de receber a vida eterna. É o mesmo que nós não queremos nada de graça de Deus. Nós vamos pagar. E essa, meus irmãos e minhas irmãs, essa é a mentalidade de muitos cristãos nos dias de hoje. Permanece sendo essa mentalidade religiosa, uma mentalidade de que nós somos capazes de pagar para Deus por aquilo que Deus pode nos oferecer. E essa mentalidade é uma mentalidade totalmente religiosa, é uma mentalidade totalmente presa à religião. É como você dizer que todo o trabalho que Deus fez em Cristo para nos alcançar segundo a sua graça foi em vão. É como você dizer para Deus: olha, eu não preciso que o Senhor me ofereça o teu filho gratuitamente. Eu não preciso que o Senhor faça nada por mim de graça. Deixa comigo. Eu resolvo, eu pago. Essa mentalidade é uma mentalidade escravizadora e que mantém o homem escravizado à lei e, consequentemente, também escravizado ao pecado. Ou seja,
os judeus, eles rejeitam a palavra de Deus e eles não se consideram dignos da vida eterna porque eles acreditam que eles por si mesmos podem comprar o favor de Deus com suas obras, com suas atitudes. Por isso que eles eram tão preocupados com aquilo que é exterior, né? Eles costumeiramente confrontavam Jesus. Por quê? Porque Jesus curava no sábado, ou seja, está quebrando a lei de Moisés. Porque os discípulos de Jesus comiam sem lavar as mãos. Onde já se viu, seus discípulos comem sem lavar as mãos. Isso é uma afronta a Deus, porque na cabeça deles, eles podiam pagar com seu comportamento e com suas atitudes, eles podiam pagar pelo favor de Deus. Mas o segundo ponto que eu quero ressaltar aqui nesse texto de Atos, no capítulo 13, no verso 46 ao 48 que nós ouvimos, que nós lemos, é a atitude dos gentios. Verso 48 diz assim: ouvindo isso os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor. Enquanto os judeus rejeitam a palavra, os gentios bendizem a palavra do Senhor. Por quê? Porque a mente do gentio é uma mente totalmente oposta e diferente à mente do judeu. O gentio, ele sabia, né, por natureza, que não tinha como pagar pelo favor de Deus. Não tinha como comprar o favor de Deus. Eu não consigo comprar Deus com a minha atitude. Eu não consigo comprar Deus com o meu comportamento. Então, quando eles entendem Paulo dizendo que Deus gratuitamente estava lhes concedendo todo o seu favor em Cristo Jesus, eles se alegram. Diferente dos judeus que rejeitam a palavra e não se sentem dignos da vida eterna, os gentios bendizem a palavra de Deus porque eles entendem que, como não havia mesmo forma de comprar Deus e o favor de Deus com o seu comportamento, a notícia de que eles estão recebendo tudo gratuitamente em Cristo Jesus alegra o coração deles. E isso nos mostra também um outro tipo de coração dos crentes nos dias de hoje. São aqueles que já entenderam que são dependentes de Cristo. São aqueles que já entenderam que são dependentes do favor imerecido de Deus. São aqueles que entenderam que não podem comprar Deus com seu comportamento, não podem comprar Deus com suas atitudes. E que tudo aquilo que nós recebemos do Senhor, nós recebemos por causa de Cristo, em nome de Jesus Cristo. Quando nós pedimos algo a Deus, quando nós precisamos de algo da parte do Senhor e Ele nos concede alguma coisa, é por intermédio, é por meio de Cristo. Em Cristo Jesus, todas as bênçãos estão disponíveis para nós nas regiões celestiais. É o que diz Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 1, verso de número 3. Ou seja, eu entendo que é Cristo, foi Cristo Jesus, com a sua obediência ao seu Pai. Foi Ele que conquistou todas as coisas, e quando eu sou inserido em Cristo através do seu corpo, verdadeiramente eu posso desfrutar gratuitamente de tudo aquilo que Deus tem para o seu Filho. E que eu recebo, porque eu sou parte do Filho. Essa é a mentalidade dos gentios, por isso que eles vão bendizer a palavra do Senhor, eles vão bendizer o Evangelho. Quando se prega sobre a graça, quando se fala sobre o favor imerecido de Deus, existem dois tipos de crentes até os dias de hoje. E eu estou falando de cristãos, de pessoas que estão dentro da igreja. Há aqueles que rejeitam o evangelho da graça, porque eles acreditam que eles com seu próprio comportamento, com sua própria atitude, eles podem comprar a Deus. E há aqueles que bendizem, como diz o texto, bendizem a palavra do Senhor, porque entendem que não havia nada que eles poderiam fazer para de fato alcançar o favor de Deus, mas em Cristo tudo lhes é confiado gratuitamente. E
o texto diz: ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor e creram. E creram. Olha essa afirmação. Creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Ou creram todos aqueles, na outra tradução, creram todos aqueles que foram ordenados para a vida eterna. Enquanto Paulo estava pregando, aos gentios, haviam aqueles que já haviam sido escolhidos por Deus. Haviam aqueles que já haviam sido ordenados por Deus. Haviam aqueles que já haviam sido designados por Deus para a vida eterna. E isso é algo assustador e absolutamente fantástico. Nós cristãos precisamos ter esse entendimento. Deus já escolheu todos os seus antes que o mundo existisse. Quando nós estamos falando com pessoas, quando nós estamos pregando o evangelho para pessoas, nós temos muitas vezes o entendimento errado de que naquele momento ali Deus as escolheu e é por isso que elas confessam o Senhor Jesus. Mas isso não é verdade. A verdade é que Deus já escolheu todos os seus antes da fundação do mundo. Deus sabe os que são seus. E, na verdade, Deus nos leva a lugares apenas para que se manifeste aqueles que já foram designados por Ele para a vida eterna. Todas as vezes que você for ministrar o evangelho, que você for pregar o evangelho, acredite, você pode estar falando para pessoas que já foram designados para a vida eterna. E se elas foram designadas para a vida eterna, e se o momento em que você está pregando é o momento que Deus decidiu que a elas fossem reveladas o Filho. Acredite, nesse momento, elas crerão no Senhor e elas receberão a vida eterna, porque já haviam sido designadas para isso. É Deus quem escolhe os seus. Aliás, melhorando a afirmação, é Deus quem já escolheu os seus. E cabe a nós pregarmos o evangelho a toda criatura, para que aqueles que são dele, aqueles que ele já escolheu e ele já designou para a vida eterna, se manifestem em algum momento. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que o Senhor Deus tire do seu coração toda religiosidade, para que você nunca confie em suas próprias obras, mas para que você sempre confie no Senhor e por causa disso jamais rejeite a palavra de Deus. Que Deus coloque em seu coração bendição para a sua palavra. Fique em paz, em nome de Jesus.